dar continuidade ao nosso serviço de adoração. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, a partir do capítulo 1. Deixemos nossas Bíblias abertas aí. Meus irmãos, é bastante curioso que, vez por outra, a história parece conduzir a vida de pessoas simples de uma maneira bastante diferente. Por volta do fim do século IV, início do século V, viveu um homem chamado Patrício. Patrício foi um homem nascido na Grã-Bretanha que, aos 16 anos de idade, foi capturado por tribos bárbaras da Irlanda. E tendo sido levado à Irlanda como escravo lá, ele serviu como escravo durante 6 anos. Em determinado momento da sua vida, totalmente transformada por esse fato, ele alega ter tido uma visão. E por essa visão ele foge do cativeiro e volta à sua terra. No entanto, estando lá na sua terra, na terra em que ele havia nascido, junto com sua família, ele passa por situações que não o fazem mais permanecer em tranquilidade e em conforto. Mas ele sente um chamado de Deus de voltar àquela terra, a terra dos aqueles que haviam escravizado ele, para pregar o evangelho que ele havia conhecido. A fé dos seus pais havia então brotado de tal maneira nele que ele sentiu o chamado de voltar à terra daqueles que o haviam escravizado. E ele vai se preparar para que ele possa então levar essa mensagem. E ele se prepara e volta à Irlanda, uma terra de bárbaros temidos. E Deus, de uma maneira ímpar, faz com que, através da vida de um homem comum, de um jovem comum como Patrício, pudesse transformar toda uma nação. Uma nação de homens bárbaros e violentos é transformada numa nação cristã. Homens impiedosos, senhores de escravos, se tornam servos do príncipe da paz, por meio da vida de um homem comum, que passou por uma tribulação tão grande em sua vida, de forma que ele jamais poderia imaginar. De alguma maneira, essa é a história que nós encontramos no livro de Ruth. Por meio da história de pessoas comuns, Deus governa soberanamente, por meio de contingências do dia a dia e por meio de graça, para atingir o propósito que Deus quer. E nós vemos essa história no livro de Ruth descrita em 4 grandes cenas que estão divididas nos capítulos do livro de Ruth. E a primeira cena que nós percebemos, logo no início do livro de Ruth, é que Deus governa e governa além das nossas compreensões. A gente percebe que hoje vivemos dias em que parece que o homem não tem limites. O progresso e o avanço da ciência e da tecnologia dão a falsa impressão de que o homem não tem limites. Mas isso não é verdade. O homem é um ser limitado e Deus governa soberanamente as nossas vidas de uma maneira que excede a compreensão, a nossa limitada compreensão. É isso que nós podemos ver logo no capítulo 1, nos versículos de 1 a 5, quando nós lemos que nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Meus irmãos, como eu imaginar e como entender o que Deus estava fazendo na vida de pessoas simples? Pessoas que moravam na terra que Deus havia prometido a elas.
Como entender que Deus ainda estava no controle, sendo que logo a primeira declaração é que havia fome naquela terra? E é curioso nós notarmos nessa narrativa, nessa história que Deus resolveu nos dar para revelar mais de si, que na terra, na casa do pão, havia fome. Porque o escritor fez questão de nos dizer que eles eram de Belém, a casa do pão, e havia fome na casa do pão. E é muito provável que Elimeleque, ali o pai daquela família, tivesse talvez pensado muitas vezes antes de sair da terra que Deus havia lhe dado para ir para uma terra estranha, uma terra de inimigos. Como que Deus poderia ainda estar no governo daquelas vidas, daquela família, sendo que havia fome numa terra onde deveria haver abundância? A terra que Deus havia lhe dado, e ele agora, Elimeleque, o homem cujo nome tem uma profunda declaração. Elimeleque significa Deus é meu rei. E ele agora se vê na situação de ter de levar a sua família para uma terra onde há outro rei. E ele então leva a sua família para lá. E chegando lá, o narrador nos diz que não bastasse estar em terra estranha por causa de fome na sua própria terra, morrem Elimeleque, Malom e Quilion. E agora Noemi, viúva, se vê com suas 2 noras, apenas, também viúvas. Como pode alguém entender que Deus ainda estava no governo? Porque a vida de Noemi parecia agora estar desgovernada. Mas Deus continua no governo de todas as coisas, de maneira soberana. E Ele usa de situações de dificuldades para cumprir os seus propósitos. Mas a nossa compreensão dos acontecimentos ao nosso redor é limitada. Mas Deus ainda continua governando. E não só a nossa compreensão do que está acontecendo ao nosso redor tantas vezes é limitada, como nós também temos dificuldade de compreender a graça de Deus sendo operada ao nosso redor. Porque diante dessa situação, a doce Noemi, porque é isso o significado do nome Noemi, minha doçura. A doce Noemi se sente amarga. O versículo 13 diz, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela não conseguia talvez enxergar a graça de Deus, mas a graça de Deus se fez presente ali, na sua amargura. A amargura que Noemi talvez em sua doçura nunca pudesse ter imaginado. Mas ela começa a provar da graça de Deus por meio das pessoas ao seu redor, em especial por meio de Ruth, porque ela então dispensa as 2 noras de permanecerem com ela. E Orfa, depois de insistir uma vez, resolve voltar para a casa de seus pais. Mas Ruth não. Ruth resolve ser o que o seu nome diz que ela é, amiga. E Ruth vai ser mais do que uma amiga para Noemi, porque ela resolve ficar com Noemi e faz isso com uma das declarações mais lindas de amor que nós encontramos na Bíblia, quando ela diz, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E diante dessa declaração de amor, e diante da graça que Deus demonstrou a Noemi por meio de Ruth, elas então resolvem voltar para casa, para a terra de Noemi. Nós vemos, meus irmãos, que quando tudo parece indicar que Deus não está no controle, Deus continua governando soberanamente, mesmo em situações difíceis, mesmo quando nós não enxergamos pela nossa pequena compreensão os acontecimentos, nem a graça de Deus, Ele continua cuidando daqueles que são seus. E elas resolvem então voltar. Mas como elas seriam recebidas? Como Noemi seria recebida depois de ter deixado aquela terra? Deixou aquela terra com o marido e filhos, e volta sem eles, e apenas com uma de suas noras, que nem daquele povo era. Era uma moabita, uma mulher de um povo inimigo de Deus. Nós vemos que Deus governa além dos limites da nossa compreensão, mas que Deus também, vamos ver agora, se faz presente demonstrando o seu amor por meio das pessoas.
Meus irmãos, não é sem motivo que o narrador diz que a história se passava nos dias em que julgavam os juízes. É a mesma época do livro dos juízes. A mesma época que é demonstrada na história de Ruth é a mesma época do livro dos juízes. E lá no livro dos juízes a gente vê que algumas vezes o narrador nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Outras tantas vezes o narrador nos diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E tantas outras nós lemos que cada um fazia o que achava mais reto. Era este o contexto da história de Ruth, onde havia um baixíssimo padrão moral no meio do povo de Deus. Cada um fazia o que queria, cada um agia conforme o seu coração lhe mandasse agir. E é nesse contexto que Noemi volta com Ruth para Belém. E como que Deus agiria no meio delas? A gente vê que Deus age bondosamente por meio da bondade que o próximo demonstra e executa nas nossas vidas. Percebe que logo no capítulo 2, Ruth sai ao campo para apanhar espigas, por ordem de sua nora. E ela vai fazer isso com base na lei da respiga. A lei da respiga está demonstrada lá em Deuteronômio 24, quando diz assim: quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Era uma lei para que aqueles mais desfavorecidos pudessem ter de onde trabalhar e de onde colher. E é baseado nessa lei que Noemi envia Ruth a colher espigas. E Boaz, quando sabe da história de Ruth, ele age com benevolência. Ele age de tal maneira que ele permite que ela colha com liberalidade e que ela coma até se fartar, porque ele soube da benevolência com que Ruth havia tratado Noemi. E Deus age por meio de Boaz e trata com benevolência para com Ruth e Noemi também. Era Deus agindo ali por meio da bondade, da graça de Boaz para com Ruth e Noemi. A nossa bondade para com o próximo vai refletir o amor de Deus. E a benevolência que a gente enxerga tanto em Noemi quanto em Boaz refletem a graça de Deus. O termo benevolência, ele é cheio de significado no Antigo Testamento, e esse termo em específico é o termo que nós vamos encontrar depois o significado da graça de Deus. E é Deus agindo, Deus governando por meio da bondade das pessoas que estão ao nosso redor. Deus está retribuindo bondosamente a bondade que Ruth dispensou a Noemi. Mas não só isso é possível de ver nessa segunda cena da narrativa. A manifestação do amor de Deus acaba gerando gratidão, acaba gerando confiança. Porque essa é a reação de Noemi ao ficar sabendo que Boaz agiu com benevolência para com Ruth. Quando Ruth conta quem encontrou no campo e como foi tratada, Noemi, então, louva a Deus. Ela faz uma expressão de louvor, porque ela enxergou na benevolência de Boaz a graça de Deus. E ela faz isso porque ela tem agora uma esperança. E a esperança dela está baseada na lei do resgate, que é outra lei que o povo de Deus conhecia, a lei do levirato. Esse nome levirato vem de uma palavra levir, uma palavra latina que significa irmão do marido ou cunhado. Essa lei do cunhado está expressa lá em Deuteronômio 25, quando ela diz o seguinte: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Havia uma lei que expressa exatamente o que Noemi vislumbra ao perceber que Ruth havia encontrado Boaz,
o seu parente próximo. Aquele que logo no comecinho do capítulo 2, ela já indica saber que há um parente resgatador. E Noemi encontra esse parente resgatador no campo. Então ela louva a Deus por isso. Ela deixa claro que esse é o motivo de esperança. No capítulo 2, no versículo 20, diz o seguinte, que Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Noemi enxerga na bondade de Boaz a graça de Deus. Essas manifestações, Noemi responde com louvor. Nós vemos que Deus, então, governa além dos limites da nossa compreensão. E que Deus demonstra o seu amor por meio de pessoas. Mas Deus também vai demonstrar o seu cuidado por meio da sua palavra. Lembram-se que cada um fazia o que achava mais reto. Era um total desprezo pela palavra de Deus. Mas Noemi conhecia a palavra de Deus. E Deus continua ativo na história, mesmo quando o seu povo se afasta dos meios que ele estabeleceu. E a lei de Deus é para a esperança e para a bênção do seu povo. É para isso que a lei, porque Deus quer abençoar e quer dar esperança para aquele que é seu povo. Noemi, então, no capítulo 3, na terceira cena dessa história, ela começa a instruir Ruth de como ela deveria agir para buscar o cumprimento da lei do levirato. Porque ela tinha esperança na lei. Ela conhecia a lei e a lei não era um peso, mas era esperança para a vida dela. Lá no capítulo 3, nos versículos de 1 a 5, está escrito: disse-lhe Noemi sua nora: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deve fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então, na esperança que a lei de Deus lhe dava, Noemi instrui Ruth de como buscar o cumprimento da lei. E Ruth vai e obedece tudo. E da mesma forma que Esdras nos diz que ele dispôs o seu coração para buscar e cumprir a lei de Deus, do mesmo jeito que o salmista no Salmo 1 diz que o prazer dele está na lei do Senhor, do mesmo jeito que no Salmo 19 nos diz que a lei é perfeita e restaura a alma, Noemi cria e esperava nas bênçãos que a lei de Deus podia lhe dar. E então, Ruth vai fazer e faz conforme Noemi havia dito. E aí a gente vê que a lei, além de dar esperança, dá segurança para aqueles que nele esperam. Porque, tendo Boaz comido e bebido, ele dorme. E ela se deita aos seus pés. E quando ele acorda, ela pede que ele lance a sua capa sobre ela, como fazendo um pedido de casamento, para que ele pedisse ela em casamento. E Boaz reconhece que ele é um dos resgatadores, mas não o único. E elogia a atitude de Ruth de não ter procurado um resgatador qualquer, talvez mais jovem que Boaz, talvez alguém que ela gostasse mais, mas ela resolveu cumprir a lei. Ela foi e obedeceu a lei que agora era dela, mas que antes não era dela. Mas aí a gente vê a demonstração de que ela realmente confessou verdadeiramente: o teu Deus é o meu Deus, porque ela obedece à palavra de Deus. E Boaz então diz o seguinte: como eu não sou o único, amanhã pela manhã eu vou resolver o seu caso. E de uma maneira bastante nobre, eles esperam amanhecer o dia, para que Boaz então a dispense e vá cumprir a promessa que fez na noite anterior. Ele vai resolver, porque a palavra de Deus nos dá segurança.
Em meio àquela situação tão inusitada, Ruth deveria descansar e dormir aquela noite, crendo que pela manhã o seu problema estaria resolvido. Não é essa atitude que deve ter todo aquele que crê na palavra de Deus? Descansar no seu Redentor. É isso que Ruth haveria de fazer naquela noite. Descansar nas promessas do seu resgatador. É isso que é requerido daqueles que creem na palavra de Deus. E ela descansou. Como diz o Salmo 37, descansa no Senhor e espera nele. Nós vimos que Deus governa além dos limites da nossa compreensão. Que Deus se faz presente demonstrando o seu amor por meio de pessoas ao nosso redor. E que Deus demonstra o seu cuidado através da sua palavra. E por fim, na última cena, nós vamos perceber que Deus conduz todas as coisas ao fim que Ele mesmo determinou. E o que a gente percebe é que logo pela manhã, Boaz vai a público, aborda o primeiro resgatador, faz ele saber da situação de Noemi e Ruth e ele dispensa, muito provavelmente porque ele não queria ter de repartir com um eventual filho de Ruth aqueles bens que ele estaria resgatando ali. Ele abre mão disso e então o caminho fica pronto para que Boaz possa exercer o seu papel de resgatador. E assim ele faz. Ele formaliza esse papel publicamente, ele torna isso público e tem testemunhas a respeito disso. Casa-se com Ruth e nasce-lhe Obed. Esse, conforme o capítulo 4, versículo 15, vai ser o restaurador da vida de Noemi. O filho de Boaz e Ruth é o restaurador da vida de Noemi, conforme a lei do Levirato dizia, que o filho nascido deste casamento era continuidade da herança daquele falecido. E tal qual a promessa que Boaz havia feito a Ruth, Deus cumpre as suas promessas também, através de um Redentor. A aliança de Deus na dispensação do Antigo Testamento era administrada, entre outras coisas, por meio de promessas. E as promessas de Deus são cumpridas aqui na vida de Ruth e de Noemi. Assim Deus conduz soberanamente a sua história e o seu propósito por meio de história de pessoas simples, por meio de uma pessoa ou por meio de um povo todo. Ele segue cumprindo as suas promessas. E Deus já atinge os seus propósitos maiores por meio de propósitos menores. A história se passa no tempo dos juízes, em que não havia rei em Israel. No entanto, estava perto de haver rei em Israel. A promessa que Deus havia feita por meio de Moisés em Deuteronômio 17, dizia assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Havia uma promessa de um rei. E Deus então cumpre a sua promessa por meio da vida de pessoas simples. Nós vemos que a esperança que por meio do governo soberano de Deus, ela vai além das nossas limitações. Ela se faz presente através de pessoas que nos fazem o bem e que Deus cuida de nós através da sua palavra, e aí Ele cumpre as suas promessas. O Deus da aliança alcança os seus propósitos maiores. E a gente vê isso lá no capítulo 4, no versículo 18 até o 22, quando diz assim: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Não é à toa que o escritor começa o livro dizendo que não havia rei sobre Israel. Mas ele termina o livro dizendo que o rei prometido nasceu. Que Deus cumpre as suas promessas por meio de vida, por meio de contingência e por meio de graça na vida de pessoas simples. Havia uma promessa, e o grande rei Davi, que figuraria o rei dos reis, haveria de nascer por meio daquele filho, do filho de Ruth com Boaz.
Meus irmãos, Deus governa além dos limites da nossa compreensão. Deus se faz presente, demonstrando o seu amor por meio de pessoas que estão ao nosso redor. Deus demonstra o seu cuidado através da sua palavra. E Deus conduz todas as coisas ao fim que Ele mesmo determinou. Deus, então, cumpre a sua promessa de dar um rei ao povo, através da vida cotidiana, através das contingências e das demonstrações de graça na vida cotidiana de uma pessoa comum, como Noemi, como Ruth. Nós vemos que Deus governa soberanamente. Deus levantou o patrício, um jovem comum, o levou a ser escravo. E tendo libertado o patrício, o faz voltar à terra daqueles seus escravizadores para pregar a mensagem de libertação. E um povo pagão se tornou uma nação cristã. É assim que Deus faz. É assim que Deus governa soberanamente, por meio de contingência e graça, para atingir os seus propósitos na história da redenção. Diante disso, nós precisamos ter a convicção de que Deus age soberanamente. Em meio às vicissitudes da vida, em meio às dificuldades da vida, Deus continua agindo soberanamente na vida de cada um de nós. Nós precisamos saber disso. Mas nós precisamos que o nosso comportamento exprima essa convicção. Diante do desemprego, diante da rejeição, diante da morte de parentes, diante de doenças, diante de um futuro incerto, nós temos que ter em mente e nos comportar dessa maneira, convictos de que Deus continua governando soberanamente, seja por meio de dificuldades, seja por meio de demonstrações da sua graça. Nós precisamos levar essa mensagem, contar essa história de que Deus governa soberanamente a todos quantos nós estivermos diante. Porque mesmo diante de uma moabita, Deus exerceu misericórdia e ela passou a fazer parte da genealogia de Davi e, consequentemente, de Jesus. Que Deus nos ajude a viver fielmente no drama maior da redenção, que caminha em direção ao final glorioso reservado para nós, coadjuvantes redimidos por Cristo, o protagonista. Que Deus nos abençoe.